Então, novamente, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Meu nome é Alexandre Trizan, a gente já se encontrou provavelmente em alguns eventos do Instituto NUCAF, que eu coordeno. Hoje nós temos um palestrante aqui que faz parte do segundo ciclo de seminários que a gente vem desenvolvendo. A gente teve o primeiro no ano passado, com uma série de palestrantes, professores, pesquisadores, e isso tudo faz parte também das atividades que a NUCAF faz, de realizar eventos gratuitos, atividades gratuitas. A gente vai ter mais coisas esse ano ainda, por conta da nossa especialização em psicologia existencialista sartreana, com a coordenação da Carolina Dai, a própria turma de psicologia fenomenológica existencial em setembro desse ano. E esse evento aqui, esse ciclo de seminários, tem muita relação, né, o próprio corpo de professores que está com a gente aqui nesses encontros, da especialização, que começa agora em final de março. Então, semana passada, nós tivemos aqui o Gelson Rodrigues, um médico psiquiatra, escritor, autor de textos, né, que discute a questão da psicopatologia fenomenológica, e os próximos 3 encontros, a gente tem psicólogos e psicólogos pensando essa prática a partir, né, acredito que grande parte das pessoas inscritas, logadas aqui agora, sejam ou estudantes ou profissionais já da psicologia, pensando essa possibilidade da nossa atuação em meio ao mundo pandêmico, pós-pandêmico, né, em meio a uma relação de fragilidade da existência, crises, né, quando a gente começou a formar essa especialização e esse próprio ciclo, estava longe de um cenário de guerra, né? Atualmente o mundo está sempre atravessando uma série de cenários de guerra, mas a gente tem esse agora com tanta visibilidade e envolve uma megapotência nuclear, né? Então é um mundo diferente, né? Seja pela discussão que Heidegger traz da era da técnica, seja pela Covid-19, uma série de elementos aí que eu acho que nós, como psicólogas e psicólogos, a gente tem que estar muito atento. E hoje, particularmente, um pouco da discussão que o Arthur vai trazer é sobre esse tema. Pensar esses primeiros atendimentos, esse acolhimento, esse primeiro contato, que a gente pode nomear de diversas formas, e a partir da experiência dele clínica, como supervisor, como professor. Então, sem me delongar muito, que o objetivo nosso aqui é realmente compartilhar, encontrar o professor. Ao final, podem fazer perguntas, né? Podem colocando no chat, que eu leio ao final. Quem quiser falar, pergunta também, eu abro o áudio ao final. E só antes mesmo da gente chamar o professor, até porque a gente dá alguns minutos também para o pessoal ir entrando, mas sem delongar muito, aqui é a página do Instituto NUCAF, né? Nós somos o Instituto, a gente já tem alguns anos, né, agora de atuação. O nosso forte é a discussão do campo da psicologia dita, né, fenomenológica existencial, mas se vocês olharem, a gente tem atualmente uma série de especializações em andamento, a psicologia existencialista sartreana, a fenomenologia existencial, uma turma de decolonial e clínica ampliada que vai começar semana que vem, que eu até digo uma novidade aqui, né? A primeira aula, a aula da semana que vem vai ser uma aula aberta, e a gente vai ter também 2 palestrantes muito interessantes aí para estarem com todo mundo, né, nessa primeira aula aberta. Foi uma turma que lotou muito rápido, a fenomenologia decolonial. Há uma preocupação do Instituto, dos parceiros, dos coordenadores que fazem parte hoje do Instituto, dos professores, de trazer uma discussão de decolonialidade, estruturas de opressão, para pensar a clínica, para pensar o nosso fazer. Então, essa formação foi pensada nisso, só que ela lotou rapidamente em dezembro. A gente tem uma ideia de talvez abrir ano que vem uma nova turma, mas, né, tudo com vamos chamar, uma certa serenidade, né, que a gente não pode perder também. Aqui, quanto às especializações, o que nos traz aqui hoje, essa noite, tem muita relação com a psicologia em saúde e psicopatologia fenomenológica. Eu também sou conselheiro CRPRJ, estou na 3ª gestão e presidente da comissão de título de especialista, e um dos títulos de especialista que as pessoas buscam muito atualmente é o título de psicologia em saúde, porque quando você faz uma especialização no Brasil, reconhecido pela instituição de ensino superior, que são as parceiras que o Instituto NUCAF tem, né? Todos os cursos têm, se vocês olharem, para ser especialização, ele tem que ter uma parceria acadêmica institucional com uma instituição de ensino superior, é necessário que ela atenda a todos os critérios que o MEC estipula para um curso de especialização. Então, ao final do curso, você sai com certificado de especialização, né, no curso que for, né, desde que a gente está aqui agora em foco, especialização em psicologia em saúde e psicopatologia fenomenológica. Mas depois, quem é psicólogo e psicóloga, né, a partir, né, quando recebe esse certificado, pode ir ao seu regional,
ao CRP da sua região. A gente tem gente do Brasil todo aqui. Isso é muito interessante, né? O nosso link de inscrição, a gente vê gente realmente do Brasil todo. Nossas turmas tem gente do Brasil inteiro. Não só como estudante, mas como professores em diversos programas de mestrado e doutorado pelo Brasil, porque às vezes a gente concentra muito um curso com 1, 2 professores, né? Então, sempre foi uma preocupação no CAF trazer a diversidade dos espaços, né? Então, você vai ter gente nos programas de pós, de graduação, público-privado, pelo Brasil inteiro. Mas, de qualquer modo, você leva o seu certificado ao final da especialização, isso de qualquer especialização, para quem é psicólogo, ao Conselho Regional de Psicologia da sua região. E lá você pode pedir um título de especialista que vem impresso na sua carteira profissional. Você paga a taxa de uma segunda via, né? O processo é gratuito, e você tem essa possibilidade. Então, com esse título, e mais do que isso, a grade que a gente compôs esse curso, possibilita que você solicite um dos títulos, né? Você não pode chegar ao CRP e pedir os dois, mas você pode pedir psicologia clínica ou psicologia em saúde, que está sendo uma especialidade também muito interessante por conta de concurso, por conta de processos seletivos públicos e privados. Então, um título de especialista, no nosso tempo, né, tem uma relevância, tem um lugar de realocação, de promoção também, ou, acima de tudo, de formação. E por que eu digo isso? Porque todas as nossas especializações, elas são basicamente de aula, né? Eu vou voltar ali para mostrar, mas as 360 horas de aulas de formação da nossa especialização é realmente de hora-aula online e supervisão, né? Então, a gente super indica atividades como leitura, assistir filmes, ler livros, ler artigos, mas as 360 horas são de aula. Por isso que nossas aulas de semana são 19 às 22, e quando a turma é final de semana, são 12 horas no final de semana, para que a gente garanta, no mínimo, 12 horas por mês, mais a supervisão, porque a gente chega nesse cômputo total de horas. E aqui, nos últimos minutos com vocês, para a gente começar a apresentação, essa é a página da especialização em Psicologia em Saúde e Psicopatologia Fenomenológica. O site, vocês devem estar visualizando aí, e todos, acho que já conhecem todas, nucaf.com.br, Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial, nucaf.com.br. E lá você pode ver todas as especializações que a gente tem, os cursos, né? Nesse momento a gente fechou um último curso pequeno, mas, de qualquer modo, aqui você tem uma explicação sobre o curso, você tem um programa, os professores, né? Mariana Secchini, nossa coordenadora aqui desse curso, eu coordeno, na verdade, diversos cursos no NUCAF, Joelson Rodrigues, nosso coordenador acadêmico, Ida Cardinale, professora, Renata Capelli, que vai estar aqui com a gente em breve, Luiz Eduardo Jardim, Satchenka, Ari Heffel, Marco Casanova, um filósofo aí que acredito muita gente conheça também. E, novamente, aqui, tem outros professores, Carolina Dain, Alessandro Gemino, Paula Lopes, né? Priscila Gleiser, né? Bastante gente aqui, Joanelise Lucas. Então, a grade está no site, se vocês quiserem olhar a grade, né? A gente já tem os professores de todas as disciplinas, mas a gente manda esse material quando a turma começa para os alunos, para o pessoal ver quem é o professor e tudo, mas, de qualquer modo, a grade, as datas, isso tudo, você já tem transparência e visibilidade dos temas, das discussões, né, dos módulos, ok? 20 meses, 360 horas, a metodologia, aqui descreve, né, o investimento, R$ 580 por mês, são 20 meses, englobando todo esse processo da formação e especialização, fora atividades gratuitas. Essa é gratuita e aberta a todo mundo, mas a gente tem atividades gratuitas voltadas só aos pós-graduandos das turmas ou da NUCAF como um todo. A gente teve, semana passada, a distribuição de bolsas, né? Na verdade, as pessoas fizeram inscrição, isso foi amplamente divulgado, teve sorteio. As pessoas que ganharam já se inscreveram, né? O que é uma grande felicidade, mas, infelizmente, a gente não tem como contemplar, né, todo mundo, apesar que a gente queria. Então, pelo site, vocês podem ter mais informações, né, da pós, da formação como um todo. Acho que esse era o único grande recado que eu tinha. Por fim, não deixem de ver também a página do YouTube do Instituto NUCAF, que lá tem as apresentações que a gente teve no ano passado, nosso primeiro ciclo de seminários, teve Alexandre Cabral, Mariana Kline, a presidente do Federal, a Ana Sandra, uma colega minha, Marco Casanova, fizeram uma mesa excelente, Daniela Schneider e o Lucas Gabriel discutindo Fanon, Sartre, a pequenininho ali, né? A Lia Weiner, o Abrão Santos,
questões ligadas à branquitude, negritude, questões raciais, e uma mesa de abertura no primeiro dia do ciclo, que fui eu e a professora Cristina Matar. Então, em breve, esse ciclo, hoje, o encontro anterior, vão estar disponíveis aqui nessa nossa página também. Aqui nesse outro link, acho que vocês estão vendo a presença, tá? A gente vai passar o link de presença no meio do evento, mais ou menos, quando o Arthur estiver quase finalizando. Esse link de presença é importante, porque ali vocês marcam, né, que vocês estão com a gente aqui até lá. O evento não é tão longo, vai até 8 horas. A ideia é que o professor Arthur possa falar por uns 45, 50 minutos, a gente abre para pergunta, então acaba sendo bem rico. Espero que todo mundo fique. A gente está agora faltando 2 pessoas para 200, né? Então, provavelmente vai chegar a 200 pessoas. Eu prefiro fazer o evento pelo Zoom, porque dá mais possibilidades para vocês, ao final, poderem falar. Quem quiser abrir a câmera, abrir também, né? Achar um lugar em casa que possa ficar mais à vontade de abrir. Já agradeço a quem está com a câmera aberta, aí, Tuane, Flávia, Renan, Ana Freire, Aline Medeiros, o Alex, a Marina, nossa coordenadora aqui com a gente também. Tudo bom, Marina? Então, pessoal, só talvez, antes do professor Arthur começar, aí se a Marina quiser falar alguma coisa agora, ou aguardo ao final, da outra vez ela preferiu ao final. Aí você que sabe, Marina, você quer falar um pouquinho agora ou depois, e aí eu já passo a fala para o Arthur. E, por fim, o nosso Instagram, tá? Não deixem de seguir nosso Instagram, porque lá a gente dá toda a visibilidade de política de bolsas, processos seletivos, novas turmas, curso. Então, acho que vale a pena realmente seguir o Instituto no CAF. Em breve, a gente vai estar fazendo algumas campanhas também de sorteios de livros, de seminários Zoli, Conselho e Tempo, da editora da Unicamp, vai ser tudo ali pelo Instagram, fora outras atividades que nem tudo eu consigo lembrar, alguém aqui falando com vocês. E a gente vai estar de olho no chat também. Se já tiver uma pergunta, a Laura, minha companheira, está acompanhando aí, ela também é do Instituto, vai estar respondendo, qualquer coisa eu respondo. E, Marina, você prefere comentar alguma coisa agora, ao final? Como é que se sente mais à vontade? Marina, ouviu? Não sei se ela está ouvindo agora, você está sem áudio, Marina. Quer que comece o Arthur e depois da apresentação dele, você complementa? Porque entrou... Ah, peraí. Por que está sem áudio? Óbvio, né? Porque eu fechei, mil perdões. Não teria como. Eu só fecho, pessoal, nesse início, porque o pessoal entra com o microfone aberto e vocês sabem como é que é. Cliquei para você, Marina. Vê se aparece uma mensagem para você agora. E o Arthur também vou... O Arthur já está como co-host, né? Vou botar a Marina também como co-host. Pronto. Marina, o microfone parece estar aberto já. Você consegue já... Aberto. Tudo bem com você? Estou te ouvindo. Oi, Arthur. Oi. Obrigado pelo convite, gente. Você vai falar agora, Só Marina? para lembrar também, além de todos os eventos, o Alexandre pediu para lembrar sobre a que é o maior prazer. Está muito ruim o meu sinal, não sei se é o meu sinal ou se é do Arthur. A sua conexão está travando a imagem e o som. Então, não sei, vamos deixar o Arthur entrar, então, e você quer tentar de novo aí mais uma vez? Acho que ela caiu até, né? Não, Acho que caiu, sim. Então, vamos começar, então, Arthur. E aí, ao final, como a gente fez no último encontro, depois da sua fala, a Marina entra também, né? Pensa aí junto com a gente. Então, pode ir lá, meu amigo. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, ao modo virtual, ao modo dos nossos encontros, e fica bem à vontade aí. Obrigado, viu? Prazer é meu também em participar. Estava falando hoje com um conhecido que o meio acadêmico, né, essa atividade de ensino, de sala de aula, de pesquisa, de estudo, de aprofundamento, isso já é um lugar bem confortável, né? Mas sempre começar num grupo novo
e hoje é meu primeiro dia nesse grupo novo, né? Minha estreia e tal. É muito bacana, fico muito contente, agradeço muito, viu, pelo convite, para a Marina também, né? É, enfim, espero que a gente ande bastante juntos aqui, né? O tema hoje... obrigado, Marina. A Marina, eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2012 para 2013, ela me levou para dar aula na UMC em Mogi das Cruzes, onde ela já estava, né? Em 2020, ela me levou para a Unip para dar aula lá, e agora, nesse ano, ela também foi quem me ofereceu, né? Me convidou, primeiramente, para fazer parte do grupo aqui também, né? Então, tenho muitas razões para ser eternamente grato, Marina. Então, começando aqui o nosso tema, né? Eu pensei, pegando essas palavras-chave, né? Do cuidado, dos primeiros acolhimentos, do acolhimento inicial, né? Eu pensei como diferenciar, né? Eu vou falar sobre terapia, eu vou falar sobre atendimento clínico, que eu vou recortar, que recorte eu vou fazer, né? E aí eu pensei nesse, né, do acolhimento inicial. Por quê? Porque é uma questão que merece destaque, que eu fui dando algum destaque na formação de psicólogos, né? Então, tem uma questão geral que é do atendimento psicológico, do processo analítico, do vínculo, né? Mas tem uma questão que eu acho que foi ganhando forma para mim, né? Que é a do acolhimento inicial. Seja primeiras entrevistas em caráter de psicoterapia, seja, às vezes não é isso, tá? Em algumas outras modalidades de atendimento, né? E aí a gente pode falar um pouco, eu vou falar um pouco, sobre plantão psicológico também, que tem uma característica diferente, tem um caráter de emergência, né? Então o acolhimento de uma urgência, né, pela qual a pessoa está passando, que não necessariamente é um atendimento resolutivo dependendo do entendimento, né? Mas que é no mínimo, e isso já é resolutivo dependendo do entendimento também, né? É como acolher, né? Ou quem acolhe essa questão pela qual a pessoa está passando, né? E como acolhe, né? Mas primeiro, acho que eu vou falar da psicoterapia, ou desse atendimento mais convencional, né? Por quê? Porque eu acho que faz mais relações, né? Acho mais fácil relacionar conceitualmente, né? Com a prática fenomenológica, clínica, né? Então eu vou partir daí e depois, num segundo momento, eu falo dessa diferença até entre o acompanhamento psicológico e um atendimento de urgência, né? Então, eu pensei em partir de dois conceitos, tá? Um heideggeriano, que é exatamente, em português a gente usa a palavra cuidado, né? E isso se desdobra conceitualmente em três formas, né? O cuidado com a própria condição, né? Com o próprio existir em jogo, né? A questão da indeterminação, a imprevisibilidade, né? Por mais que, não só na nossa era, mas por mais que cada vez mais a gente viva uma aparente certeza ou uma aparente segurança de que tudo a gente dá conta de planejar, programar, prever, né? Calcular, estipular, mas que sempre estamos à mercê da falha, do caos, dos pequenos absurdos da vida, como diria o Camus, né? Do absurdo da existência, né? Então, tudo aquilo que pode furar com a nossa previsibilidade, com a nossa programação, furar ou comprometer ou desestabilizar, né? A gente, tudo isso continua sendo, nunca vai deixar de ser, né, uma questão humana da nossa cultura, da nossa época, de outras culturas, de outras épocas, né? Sempre vai ter um caráter de indeterminação na nossa existência,
né? Sempre vai ter um caráter de tudo aquilo que aparece é sempre o que é possível perceber, né? Ou tudo aquilo que aparece é sempre o que é possível para mim dar nome e reconhecer, né? Mas de onde mais pode vir alguma coisa, não necessariamente a gente sabe previamente, né? E o Heidegger fala de outras, né? Não só o cuidado consigo próprio, com essa própria condição, mas também o cuidado na relação com os outros, né? Com outros Dasein, né? Com outros como nós, né? E ele fala do cuidado na relação com as coisas, né? E essas coisas não quer dizer somente os entes ou os objetos ou os bichos, né? Mas também as coisas que acontecem, né? Como a gente lida com as lembranças de algo ocorrido, como a gente lida com os fatos, com as informações que a gente tem, como a gente lida com o que isso nos causa, né? Então essa tríplice, né, condição de cuidado, que é consigo próprio, né, com a própria condição de ser no mundo, né, indeterminado, podendo compreender de uma certa forma, mas não de todas ao mesmo tempo, né, depende de quanta luz, ou depende da intensidade de luz e de humor e de afeto, né, com a qual me deparo com aquilo, mas também o cuidado que ele chama, né, ou nas traduções em português a gente costuma ver como preocupação na relação com o próximo, né, ou por vezes tem traduções que falam em solicitude também, né, na relação com outro Dasein, e a ocupação com as coisas, né? Então são três formas de cuidado que têm lá suas peculiaridades, né? No contexto da psicoterapia, os três ganham a mesma importância, né? Assim como na filosofia de Heidegger, os três têm a mesma importância. Por quê? Porque são aspectos diferentes, mas se a gente pensar que a pessoa ela não cuida só dos outros ou da relação com os outros, ela cuida do que lhe acontece, né? Ela cuida do que ela percebeu, ela cuida da informação que ela tem, ela cuida das coisas que ela tem ou das coisas que ela vive. Isso fala da condição de indeterminação dela também, né? Isso fala da abertura possível para lidar com o que vem ao encontro, né? Então, nenhum é primeiro, acima do outro, né? Não tem uma hierarquia entre esses três modos de cuidado, né? E aí eu queria trazer também um conceito não do Heidegger, né, e nem é equivalente exatamente, mas eu acho que é bastante útil para a gente também pensar a prática clínica, que é o do Buber, né, do Martin Buber, que foi outro filósofo também existencialista, aliás, ele sim, né, é marcado como existencialista. Tem um livro que é considerado o principal, assim como Ser e Tempo para Heidegger. Se não me engano, 2 anos antes da publicação de Ser e Tempo, o livro Eu e Tu, do Buber, né? Que também é considerado o principal da obra dele, né? Nesse livro, ele fala também de 2 possíveis modos de relação principais, né? É a relação que a gente, né, nós humanos, estabelecemos, que ele chama de eu-isso e eu-tu, 2 modos possíveis de relação. Só que, diferente do que numa leitura mais rasa, inicial, a gente pode imaginar, a relação eu-tu não é necessariamente sempre a relação com o próximo, com outro ser no mundo, né? E a relação eu-isso não é necessariamente a relação com as coisas, né? Ele fala de modos de intimidade, de abertura, de entrega que são distintos num e no outro, né? Então, com as pessoas em geral, não é com todo mundo que a gente tem uma relação de entrega tão grande assim, né? No nosso cotidiano, na nossa vivência rotineira, é muito mais provável que a gente encontre exemplos de convívio, né, de convivência marcadas pelo modo eu-isso, né, de um certo grau de impessoalidade, ou de um utilitarismo, falar, eu vou chamar fulano para vir aqui para estudar, por exemplo, né? Ok, não é pejorativo, não é taxativo, né? É algo constatado, né? Que em poucas relações a gente tem
uma entrega, um arrebatamento, ou uma falta de restrições, né, ou poucas restrições, assim, tão diferente disso, né? Mas em algumas relações a gente tem. E diz o Buber que não obrigatoriamente com outra pessoa, pode ser com um animal de estimação, pode ser até com uma atividade, pode ser com um elemento da cultura da nossa época, pode ser com a música, pode ser com a dança, pode ser com algo que você produza com as suas próprias mãos, né? Então, a questão da diferença entre os modos eu, isso e eu, tu, está no grau de entrega, né? Sendo bem raso, né? Sendo bem superficial, bem simplista, né? Vou dizer que está no grau de entrega na relação, né? Agora, por que eu estou relacionando esses dois conceitos? O do cuidado em Heidegger e os modos de relação, eu, tu e eu, isso, em Buber. Eles não são equivalentes, tá? Não dá para encaixar um no lugar do outro, tá? Mas eu acho que os dois nos ajudam a pensar o encontro clínico, né? Tem até um artigo da Marta Rosmanin, né, onde ela fala, acho que até o título do artigo, se não me engano, é a relação eu, tu no encontro terapêutico, ou algo quase isso, né? Falando que se isso não é dado necessariamente, quer dizer, se o psicólogo, de início, né, nos contatos iniciais com um paciente, ou com qualquer paciente, cliente, né, atendido, termo que a gente julgue que melhor identifica, né, a pessoa atendida. Se nos contatos iniciais a gente ainda vai tateando, né, a gente ainda vai descobrindo, a gente vai desvelando, a gente vai reconhecendo coisas no outro, né, tanto melhor quanto, né, essa relação for sendo construída, marcada por uma via de mão dupla, né, ou seja, o outro pode ser que seja transformado, entre aspas, pelo psicólogo, né? Não transformado numa direção determinada. Por exemplo, ele faz tal coisa, tem que parar de fazer, né? Ele tem tal hábito, vai deixar de ter. Não é essa programação, tá? Mas, assim, pensando no autodesenvolvimento, né? Nesse aprofundamento em si próprio, né? Essa transformação existencial, né? Podemos dizer assim. Se o psicólogo pode promover, depois eu posso passar a referência, viu, Rafael, do nome do artigo, depois eu posso passar. Se o psicólogo é capaz de promover, né, transformações entendidas dessa forma, né, o desenvolvimento, contribuir para o desenvolvimento do outro ou de um grupo, né, ao mesmo tempo, e isso é uma questão da fenomenologia, de todo o campo da fenomenologia, desde Husserl, né, a gente partir do princípio de que a minha subjetividade também está em jogo, né? Eu, como psicólogo, eu, terapeuta, eu não sou neutro nessa relação. Então, eu não apenas faço acontecer, né? Eu estou lá num lugar, e é isso que a gente vem construindo, que seja, até certo ponto, num mesmo nível de diálogo com o outro, né? E que também nos atravessa esse diálogo, né? Porque até certo ponto, né? Eu vou voltar um pouquinho no Buber, quando ele dá o exemplo de uma... no fim do livro, tem algumas dúvidas que ele esclarece numa edição posterior à publicação original, né? Então, dúvidas e críticas que o livro gerou, eu e tu, né? A partir de alguma edição, ele coloca um pós-fácil, né? Um post-scriptum, respondendo a algumas críticas e dúvidas, né? E ele dá o exemplo da relação terapêutica, exatamente, ele usa o exemplo do analista, né? Assim como ele também fala da relação entre professor e aluno, né? Para falar de uma relação que pode ser eu-tu, né? Na intensidade, na entrega, enfim, mas que não necessariamente os dois estão no mesmo lugar, né? Então, para o Buber, ele coloca dessa forma, ele compreende dessa forma. E aí, por quê? Faz sentido também. Não estamos no mesmo lugar que o outro exatamente, num sentido
num entendimento que faz sentido, que é nós temos uma responsabilidade diferente no atendimento, né? Então, tem coisas que cabe a nós buscar promover, né? Ou cabe ao psicólogo, né, buscar promover. E aí podemos pensar num longo processo terapêutico, num longo processo clínico, a gente pode pensar em diferentes itens ou diferentes questões, né? Eu vou ficar na primeira, que seria o acolhimento, né? No meu entendimento, o acolhimento é responsabilidade mais do psicólogo, né? Porque a pessoa pode chegar com as suas questões quais sejam, com seus hábitos quais sejam, com seus valores quais sejam, ela pode chegar mais dura para isso, mais fechada para isso, ou mais sofrida para isso, para conseguir confiar, né? Ou aí a gente pode pensar em infinitos exemplos, né? Se ela veio por conta própria ou se ela veio encaminhada, então se ela quer falar sobre certas coisas ou se ela não quer, não queria ter que falar sobre certas coisas, né? Então tem muitas questões, às vezes algumas mais tranquilas, né? Que fazem com que promover o acolhimento seja uma responsabilidade diferencial de um dos lados, não dos dois igualmente, né? Claro que a responsabilização, e isso a gente faz na maior parte do tempo, né? Buscar implicar o outro, né? Responsabilizar o outro no seu próprio desenvolvimento, né? Então, lembrá-lo de que a gente não vai prometer resultado, né? Eu até vou abrir um parênteses aqui. Hoje eu estava lendo num perfil em rede social, o Heidegger Pop, né, no Instagram. Eles colocaram uma citaçãozinha dos Seminários de Zollikon, livro do Heidegger, em diálogo com o psiquiatra Medar Bosner. Eu vou ler aqui rapidinho. Ele fala: a psicologia e a sociologia modernas e as behavioral sciences, né, as ciências comportamentais, que manipulam o homem por controle remoto, pertencem ao conceito de natureza de Galileu e de Newton, né, Isaac Newton, querendo dizer que o homem torna-se, aí também, mesmo em algumas psicologias científicas, ou que se dizem baseadas em evidências, ou enfim, né, em algumas vertentes, o homem torna-se também um ponto de massas, espaço-temporal em movimento, né? A gente tende a dizer em fenomenologia que isso é uma forma de coisificar o outro, né? Ou reificar o outro, ou naturalizar o outro, ou universalizar certos temas sobre nós mesmos, né? Sobre o humano, né? Ou seja, a gente deixa de estar um tanto mais aberto, né? E é importante a gente buscar isso, né? Ter uma, tipo aquele sentido aranha, né? Do Homem-Aranha, que ele tem, né? Aquele sininho, né? Aquela intuição, né? É importante a gente estar um pouco afinado, né? Ou buscar essa afinação dessa intuição, falar, calma, não é sobre o outro, é sobre a condição humana, é sobre o nosso convívio, é sobre o conjunto das relações que ele estabelece fora dessa sala comigo, né, para além, né? Então, as questões sociais que o atravessam, as questões de direitos que o atravessam, ou que a atravessam, né? E o que eu faço com isso? Né? Eu falo que eu resolvo para ele, né? Aí vamos voltar no Heidegger, quando o Heidegger fala do cuidado em relação ao outro, ou na relação junto ao outro, né, que em algumas traduções aparece como preocupação e outras como solicitude, que eu gosto mais, ele também fala que pode ter um modo decaído desse cuidado, né, um modo mais impessoal, né, que é o fazer pelo outro, fazer no lugar do outro, se antecipar, né, tomar o lugar do outro, responder pelo outro, escolher pelo outro, ou colocar para o outro o que é a verdade, o que é o certo, e portanto, né, portanto aí não é o desenvolvimento do outro a partir de um acompanhamento, mas sim a partir de um treinamento, talvez, né?
E aí fica uma questão para mim, pelo menos, né? Sei que não só para mim, né? Que seria qual seria o papel do analista, né? Porque eu acho que hoje tem tantas psicologias e tantas terapias, né? Que eu vejo até entre psicólogos hoje, né? Alguns colocando a seguinte questão: mas isso não é funcional, né? Isso não é eficaz, isso não é objetivo, isso não é eficiente, prático, né? E aí, cada uma dessas palavras tem alguns entendimentos possíveis, né? O que é o dever, o que é o resolver, né? Resolver pelo outro, resolver para o outro, né? E aí a minha pergunta é, o que é papel de analista? Né? Então, como é que a gente promove reflexão, e essa reflexão a gente busca promover com qual finalidade? Né, que o outro chegue aonde a gente espera, onde habita a nossa expectativa, né? Então tem bastante trabalho e bastante leitura em Fenô sobre isso, né? Sobre onde habita, e não só em Fenô, né? Em psicanálise, em psicologia, né? Sobre a expectativa do terapeuta, né? Quando é frustrada, principalmente, né? Tem um livro interessante não é da Monique Algras, é da... Se demorar para eu lembrar, eu pulo, peraí. Da Grandesso, né? Tem um livro da Grandesso que ela fala da ética, né, no encontro terapêutico, a ética e a estética, né, no encontro terapêutico, e ela fala bastante disso, né, de como a expectativa do psicólogo, quando ela se cumpre, né? Ou seja, quando o psicólogo fala, esse caso está indo bem, né? Essa pessoa tem melhorado depois que ela começou a fazer terapia comigo, né? Aí é até possível que o psicólogo diga para si mesmo, estou fazendo um bom trabalho, né? Estou conseguindo atender bem, né? E no caso inverso, quando a pessoa não corresponde a essa expectativa inicial do psicólogo, né, é muito capaz que o psicólogo diga, essa pessoa é difícil, né? Essa pessoa é resistente, né? Ela é opositora, né? Então aí a qualidade da relação muda, né? Ou o foco, né? A perspectiva também muda, né? Para falar de quando vai bem, o que eu estou conseguindo fazer, o quanto eu estou conseguindo ajudar, e quando não vai bem, e o que é esse bem, né? Quer dizer, a pessoa não está seguindo um caminho programado para ela, né? Não é o caminho que ela está pedindo acompanhamento, é um caminho que foi programado para ela, né? Então, daí que eu coloco de volta essa questão. E o papel do analista, né? É dizer para a pessoa qual caminho, né? Ou é acompanhá-la dessa forma. Está nesse mesmo livro da Grandeza, nesse mesmo capítulo, quando ela diz, é como dar o braço para alguém para atravessar a rua, né? Sem puxar ela com pressa, né? Sem puxá-la, sem puxar a pessoa, né? O outro com pressa, mas sim acompanhando, né? E aí a gente pode entender acompanhamento de uma forma bastante clara a partir dessa imagem, né? Então, o processo analítico, ele pede do próprio psicólogo, né? Eu pensando a partir da Fenô, né, de dentro dessa referência de teorias fenomenológicas, né, eu só consigo pensar a partir de Russell quando traz, né, essa questão da nossa subjetividade implicada naquilo que a gente assume como verdade, entendimento, né? Então não é só porque o outro mostrou tal coisa, é porque eu entendi dessa forma, porque não tem o outro num lugar e eu no outro. Tem algo que se deu aqui no encontro, tem algo aqui entre nós, né? E que eu consigo entender dessa forma no nosso encontro, né? Até voltando um pouquinho no Buber, apesar do nome do livro, o título do livro ser Eu e Tu, dentro do livro o tempo inteiro ele trabalha com o hífen entre as duas palavras, né? Eu, tracinho, tu, né? Eu, tracinho, isso. Por quê? Porque ele fala que não tem um começo em mim, né? Não tem um começo nem no outro, nem em mim. Tem um começo na qualidade da ligação, na qualidade do vínculo,
né? Isso é bastante existencial e acho que bastante próprio para a gente pensar nesse acolhimento, né? Deixa eu ver aqui mais. Então, esses conceitos que eu pensei em destacar, né? O analista não resolve pelo outro, né? Ou não deveria, ou deveria sim se lembrar de que não está lá para resolver pelo outro, né? Essa citação do Heidegger nos Seminários de Zollikov mostrando como é fácil mesmo na psicologia científica, né, partindo de uma série de pressupostos dos métodos científicos tradicionais, coisificar o homem ou objetificar o homem, né, e perder da perspectiva a relação entre iguais, né? E mais do que isso, né, agora eu vou trazer o João Augusto Pompeia, que tem uma coisa que é do Heidegger, mas que eu acho que ele destaca bastante, ou já vi ele destacar bastante, né, que é o caráter inesgotável do mistério da existência, né? Ou quase, são quase essas as palavras que ele usa, né? Que eu lembro até de uma entrevista, acho que foi até a Marina que me passou essa entrevista, que era numa dessas revistas ciência, psicologia e ciência, enfim, Cérebro e Mente, é uma dessas revistas que tinha em banca há uns anos atrás. E eu lembro de uma entrevista com ele dizendo que, radicalmente falando, né, explicitando o ponto de vista dele, né, se um paciente dissesse que foi pego por alienígenas ou que viu alienígenas, não lembro a imagem exata, né, o máximo que o terapeuta devia se propor a dizer é que, bom, eu nunca vi, né, eu acho difícil porque a vida inteira eu nunca vi. Que qualquer conclusão que a gente chegue na frente do paciente em relação a isso diz respeito a esse caráter do mistério, de reconhecer o mistério inesgotável, né, da condição humana, né? Então, isso em contraponto com outras concepções de homem, de sujeito, de humano, ou mais biologizantes, ou mais teóricas, metafísicas, né, metapsicológicas, enfim. Mas por quê? Aqui eu ainda estou pensando a questão do acolhimento, né? Então, quando o outro... Sim, era material de aula, essa entrevista do Guto a gente usava em aula. Quando eu estou pensando tudo isso para falar de cuidados nos primeiros atendimentos, né, um acolhimento inicial, né, do que eu estou falando? Falando primeiro de tentar entender junto com o outro ou com a outra pessoa, né, o que também ela espera, tanto da psicoterapia, da gente e da própria vida, né, da própria existência. Quando ela traz alguns fatos como, mas na época que eu estava na escola acontecia tal coisa, dentro da minha casa a discussão é X, depois que eu me separei aconteceu Y, né? Tá bom, mas assim, isso é o que você sente ou isso é o que te dizem, né? Qual é a importância que tem para você? Eu estou falando uma coisa que é tão básica, mas tão básica, mas tão básica, que pode ser que alguns percam a perspectiva da importância disso, né? É o ponto de origem, é o ponto primeiro do acolhimento, né? É seguir a partir disso, é seguir o diálogo a partir do isso que você está me contando, né? Você te preocupa porque alguém já te falou alguma coisa ou te preocupa pelo que você sente em relação a isso, né? Ou às vezes uma coisa está ligada à outra, né? É porque eu sinto, porque aí me julgam, né? Então aí a gente vai para outra questão, né? Talvez não numa primeira sessão, mas durante o acompanhamento a gente pode pensar. Então o problema não é o fato ocorrido em si, mas a sua preocupação com se vão te julgar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas vocês veem a riqueza disso? Eu pensei em 2 exemplos sobre casos de pacientes neuróticos desses escritos, né, desses livros clássicos da fenomenologia, da psiquiatria fenomenológica, um do Rolomei
que era mesmo a apresentação de um caso, de uma paciente que ele tratou. E o outro exemplo, na verdade, como o Boss, Medard Boss, explica mais ou menos quer dizer, eu vou dizer mais ou menos como o Medard Boss explica as neuroses, né, o conceito de neurose, né? Então, o Boss diz que o paciente neurótico, aí vou abrir um parênteses, falar primeiro do Freud, né? Que o Freud já dizia que algum grau de neurose todos tendemos a ter, né, a não ser que o quadro de alguns de nós seja psicótico, né? Então, isso é um escrito sério do Freud, mas que eu falo sempre com um certo sorriso no rosto, né? Mas é porque eu gosto muito dessa ideia, né? Essa imagem faz bastante sentido para mim, né? Mas dados os muitos possíveis graus de neuroses, né? Nossos, né? Alguns podem ser mais adoecedores, né? Ou alguns podem ser já a marca de um adoecimento maior, de um sofrimento maior, de uma rigidez maior em relação a isso, né? E aí o Boss vai dizer, tanto quanto mais rígido, tanto quanto mais sofrido, tanto quanto mais comprometido, né? Se o paciente é questionado, não necessariamente pelo terapeuta, né, por qualquer pessoa da vida dele, né, o quanto mais desacreditado, quanto mais disserem, mas isso é exagero seu, né? Mas isso não é bem assim, é você que está vendo desse jeito, né? Quanto mais confrontado em relação à sua rigidez, tanto maior o risco dele estourar, porque ele, talvez até com agressividade em alguns casos, por quê? Porque é como você dizer, sabe aí onde você está pisando? Eu vou arrancar o chão debaixo dos seus pés, né? Eu lembro do professor Nishan, na PUC, ele dava um exemplo que era quase esse também, era muito parecido, mas ele trazia uma outra imagem, né? Ele falava que todas as nossas certezas, né, quando a gente tem muita firmeza, muita estabilidade, muita certeza em relação a algo, é como pisar, né, em rochas muito sólidas, né? Então você está confiante porque aquilo é estável, né? Então você pisa em rochas muito sólidas, né? E aquilo te garante, né? Ou aquilo te tranquiliza, né? E aí ele falava, ao fim, ele dizia, e essas rochas estão apoiadas sobre o nada, né? Sobre o nada. Ou seja, essa solidez é questão de tempo, né? Pode se desmanchar de forma imprevisível, né? O exemplo do Rolomei, que eu pensei em trazer sobre isso, é uma paciente que ele diz, eu não vou descrever o caso todo, tá? Mas era uma paciente que já era uma adulta, já não tão jovem assim, nem tão idosa também, tinha os pais vivos, resolveu morar sozinha, isso já foi um baita processo durante toda a vida dela para chegar nesse ponto. Tinha todo um tradicionalismo dos pais que ela, ao mesmo tempo, sofria com isso, mas não conseguia viver muito diferente disso, ao mesmo tempo, né? Então, ela carrega consigo, né, coisas que faziam ela sofrer ao mesmo tempo, né, com as quais ela não concordava, via que não faziam, não é nem que não faziam sentido, é que faziam sofrer, né? Faziam sofrer, mas aprendeu que a vida era assim, né, que certas coisas tinham que ser do jeito como deveriam, né? E aí a imagem que ele traz do processo, não só da neurose, mas da terapia, né? Da gente buscar com essa pessoa formas dela ir gradualmente, né? Não de cara dando um salto para longe disso, né? Mas ir conferindo junto com a pessoa o quanto ela consegue apoiar um dos pés menos perto desse centro neurótico, né? Usando essa imagem, né? Então, aqui estão as questões, né? As questões que são mais rígidas ou que são mais delicadas ou mais sofridas, tal. A pessoa está fincada aqui, né? Com os dois pés, né? O quanto é possível para ela, ou quando, né? E essa é outra pergunta, quando se torna possível para ela, está menos centralizada aqui, né? Tá um pouco mais, nem que seja, ela pode estar abraçada, mas já não com os dois pés em cima, né? Quanto tempo leva isso? Leva o tempo necessário junto com ela,
né? Não é uma programação de 8, 10 sessões, nem de 3, 6 meses, né? É o tempo necessário junto com ela, né? Mas aí é que está esse lugar diferente que a gente ocupa numa relação entre iguais, né? De ser uma preocupação nossa, né? Uma preocupação nossa, não que ele pare de ter tais comportamentos, mas que ele consiga não estar refém só disso, ou não estar preso somente a isso, que ele possa ter liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha, não no sentido da propaganda da TV, do celular, do energético, da operadora, não é essa liberdade de escolha, né? Não é liberdade de mercado, mas é assim, é o quanto. Vou dar um exemplo, a pessoa que às vezes tem uma dependência, seja de tabaco, de álcool, de alguma coisa, que ela fala, mas se eu quisesse parar, eu parava, né? Então aí a gente já sabe que não consegue. Aí é muito provável, né, muito possível que ela não tenha essa facilidade, né? Se eu quisesse parar, eu parava. Então, isso é algo que a gente consegue ajudar com esse acolhimento, ou desde esse acolhimento inicial, né? Mas tendo essa atenção, essa consideração com a dificuldade e com o sofrimento ligado a isso, né? Porque se afastar de uma questão é perder o equilíbrio, né? É perder a firmeza no passo, né? Aqui eu sei onde está a solidez, aqui eu sei onde está rígido, né? Fora disso, eu não sei, eu posso me desorientar, né? E muitos são os casos de pessoas que temem essa desorientação, né? Porque aqui eu já sei como é, eu sei como eu sofro, né? E se afastar disso é revelador de coisas incertas, né? Então pode ser desorientador, né, para a pessoa. Gente, pelo tempo, né? Não acho, talvez não tenha mais tanto tempo assim. Eu queria passar já para esse outro modo de atendimento, esse outro modelo de atendimento do plantão psicológico. Por quê? Porque ele não necessariamente... Bom, por várias questões, né? Uma, porque ele tem um começo, meio e fim que se dá lá, naquele momento, e a gente lida com o que é possível. Então, antes de tudo, a gente acolhe a urgência, né? E principalmente, acima de tudo, a gente acolhe a urgência. Como isso é feito? Tem 1 milhão de critérios técnicos? Não tem. 1 milhão não tem, né? Agora, tem uma importância, talvez, das maiores em atendimentos psicológicos de modo geral, né? Eu arrisco dizer isso, generalizando mesmo, que é porque você não vai se dispor e se propor a resolver que essa pessoa não tenha mais aquele sofrimento, quando ela sair daquele único encontro, né? Mas você vai proporcionar para ela um momento, né, e um espaço onde ela vai poder respirar, onde ela vai poder chorar, se tiver que chorar, né? Onde ela vai poder falar da raiva que ela está passando, ou simplesmente ela vai lembrar que se ela tem 3 coisas para resolver em relação àquilo, ela vai ter que fazer uma primeiro, uma na frente, né? Ela vai ter que começar, né? Sem a nossa cobrança, sem a nossa exigência em relação a isso, né? Mas há um momento de respiro, né? É como a Henriette Morato fala da imagem de uma grande árvore, né? O plantão, né? Ela fala do plantão psicológico como uma grande árvore, né? Onde a gente onde a gente para um pouquinho, para só por um tempinho, para refrescar um pouco, né? Para aliviar um pouco, né? Se vai produzir alívio, a gente não tem a garantia, né? Mas que vai, né, dar uma... que a respiração vai mudar de ritmo, né? Que a gente vai ficar talvez menos ofegante ao sair, né? E isso a gente busca, pelo menos, né? Mas tá, por que também eu pensei em falar um pouco sobre plantão? Porque o plantão psicológico não é necessariamente algo que aconteça em clínicas psicológicas, né? Aliás, muito comum nos estágios, em faculdades, a gente vê isso sendo ofertado em outras instituições, né? Que nem só de saúde, inclusive, né? Então, numa delegacia, numa sala de espera de outra instituição, num fórum,
judicial, né? Então, existem instituições outras onde tanto o psicólogo profissionalmente, né, já formado, pode trabalhar com isso. Eu trabalhei com plantão psicológico quando eu era psicólogo dentro de um fórum em São Paulo, né, por exemplo. Mas já o estudante também adquire esses contatos iniciais com essa prática, muitas vezes em instituições que podem até ser de saúde, mas não uma clínica fechada, né, não uma sala, né, um setting de atendimento terapêutico, e às vezes nem são instituições de saúde, né? E aí, quanto mais para longe da instituição de saúde, mais diversas são as qualidades dos atendimentos que essas pessoas recebem, em relação à delicadeza do momento que ela está passando, né? Então, muito se fala, por exemplo, na área da enfermagem, da medicina, sobre humanização no atendimento, né? Mas quando a gente vê instituições como pronto-socorro, hospital geral, até hospital psiquiátrico, a gente vê um descompasso entre discurso e prática, muitas vezes, né? Então, o próprio profissional de saúde, às vezes, não está agindo como um agente promotor de saúde, naquele diálogo com as pessoas que estão aflitas, passando por aquela situação, né? Às vezes eles não estão se colocando, nós, né? Nós, profissionais de saúde, nem sempre estamos nos colocando como agentes que promovem o bem-estar, né? A saúde e o bem-estar, né? E se a gente for pensar para fora das instituições de saúde, o risco é maior ainda, arrisco dizer, né? Por que eu arrisco dizer isso? Eu fui por 8 anos, 8 ou 9 anos, supervisor de estágios, né, na Universidade de Mogi das Cruzes, e um dos estágios onde eu era supervisor era o de psicologia jurídica, né, e o que a gente oferecia era exatamente isso, era plantão na sala de espera, delegacia, tanto DP quanto delegacia de defesa da mulher, né, e outras instituições jurídicas no serviço escola do direito da universidade. Já tivemos parceria com outros tipos de instituições que acolhem crianças, por exemplo, né? Mas falando desse exemplo mais recorrente, né? E esse exemplo eu queria trazer hoje, da Delegacia da Defesa da Mulher, né? Que é já um órgão especializado que exige, né? Tem lá a sua equipe destacada, que em tese trabalha orientada para aquela especificidade, né, do acolhimento e da proteção e da defesa da mulher em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, né? O que a gente vê com frequência, tá? Com frequência é um atendimento grosseiro, né? E um atendimento no mínimo grosseiro, desrespeitoso. E daí para pior, né? O desrespeitoso é frequente, né? E não é por má intenção, a gente vai vendo pela repetição, né, pelo tanto de turma, entra semestre, entra ano, sai ano, vai num lugar, vai em outro lugar, vai em outro lugar, vê as mesmas coisas, os mesmos hábitos adquiridos, né? O que a gente percebe? Às vezes elas querem que tudo dê certo, as funcionárias, tá? A delegada, a escrivã, a investigadora, às vezes elas querem orientar essa mulher vítima para que tudo dê certo. Fala, não volte para casa, largue o seu marido, eu vou te falar o que você tem que fazer, porque só assim vai dar certo, só assim você vai sair disso, né? E aí o que a gente vê acontecer muito é a mulher que chega lá pela terceira vez para fazer um BO pela mesma causa, né? Ou, enfim, e aí a equipe já sabe e começa a tratar pior, fala assim, mas eu já tinha te falado, né? Mas agora você quer o quê? A gente já viu até funcionário se recusar a registrar a ocorrência, né? Falar, mas você sabe o que você faz, né? A gente fala uma coisa, você faz o contrário, né? A gente já viu isso, estagiário contando, né? Relato estagiário, mas chega até mim funcionário que já chegou a dizer praticamente algo como, eu, funcionário, sou palhaço agora, porque eu já te falei tudo e você faz tudo sempre ao contrário, né? Então, nesses casos, eu vou tentar fechar, não vou demorar muito, tá? Mas eu acho que tem uma coisa muito sensível, muito delicada e muito especial e muito importante ao mesmo tempo, que é
O aluno, muitas vezes, o estagiário, muitas vezes, sai desnorteado, pensando assim, não conseguir fazer nada para ajudar a resolver tudo, né? E muitas vezes eu me coloquei nesse papel de mostrar para o estagiário, a gente não conseguiria ajudar a resolver tudo. Agora, pensa nessa mulher entrando, recebendo esse atendimento, saindo, e se você não estivesse lá, né? Ou como você falou com ela, quando você estava lá falando com ela, né? Às vezes foi o único momento que ela teve de baixar a respiração, né? De ter aquele refresco, né? De ter aquele... de poder chorar com alguém, né? Às vezes esse plantonista foi o único receptário, né? Ou foi o único que pôde promover um momento, né? E às vezes ela já está com pressa, ela fala, nem posso ficar aqui, eu estou saindo já, né? Mas a gente trabalha com o acolhimento que nem sempre, e aí voltando, juntando as duas coisas, mesmo em psicoterapia, a gente não sabe se resolve a vida da pessoa e nem pode ser isso o mote inicial do nosso atendimento, né? Resolver a vida do outro. Tem que ser, antes de tudo, ajudar o outro a pensar com o que ele pode mexer, né? Acho que isso antes de tudo, né? Com o que ele está pronto para mexer, né? E por que não está pronto para mexer ainda em outras coisas. Aí, claro, quanto mais tempo de acompanhamento a gente tem, mais a gente pode ir refinando isso, né? Tinha pensado aqui em alguns outros exemplos de prática clínica, mas não sei como é que está o tempo, Alexandre. Pode dar os exemplos, Arthur. Quando a gente falou até de 50 minutos e tudo, no último encontro a gente teve ao final sorteio de bolsa, que ele ali pegou uns 20, 30 minutos. Então, fica à vontade, traz mais exemplo aí para a gente pensar. E quem quiser já colocar perguntas ali no chat, pode ir colocando, mas pode seguir à vontade aí, que tá bom o tempo. Legal, obrigado. Eu tinha pensado em outros exemplos que eu acho que foram situações com as quais eu me deparei como um desafio na minha atuação profissional, né? Foram dois exemplos muito delicados para mim. Acho que com um eu soube lidar melhor do que com o outro, pelo tempo já de profissão também, né? No primeiro eu tinha poucos anos de formado, né? Lembro, são aqueles casos emblemáticos, né? Os casos que nunca vão sair da lembrança, né? Uma moça jovem que dizia ter um casamento que não fazia muito tempo, né? Tinha poucos anos que ela era casada, e que nesses poucos anos, acho que ambos, né, tanto ela quanto o marido, eram de uma mesma igreja, por conta da fé e dos dogmas deles, né, eles casaram sem ter experiência sexual, casaram virgens ambos, né, e aquilo, mesmo no casamento, estava sendo difícil, né, de lidar, né. E aí, com o tempo, ela começou a contar que a dificuldade maior era dele, né, não, como é que é? Não, era dela. Ela não conseguia relaxar, ela não conseguia lá ter o ato com o marido. Tá? E aí, por que ela chega em terapia? Claro, isso é parte do porquê que ela procura terapia, né? Mas ela conta que poucos anos antes, 2 anos antes, ela tinha ido a um médico pelo mesmo motivo, né? Então, já tinha alguns anos que eles eram casados. Quando ela procurou esse médico uns 2 anos antes, ele conseguiu ajudá-la, e naquele período o casal conseguiu dar uma deslanchada, né? Conseguiu dar uma enganada, passou a ter uma vida sexual um pouco mais despreocupada, né? Por algum tempo. E depois ela, e assim ela dizia, né? Ela não conseguia mais ter relações com o marido novamente, e aí ela veio procurar mais uma vez ajuda para lidar com isso, né? Esse foi um caso que eu tentei trabalhar a partir de mais de uma perspectiva, né? Não só a partir da reflexão filosófica, mas também a partir
das informações sobre cuidados de saúde, né, relação homem-mulher, tentei entender todos os lados, como ele se comportava com ela, tal. Enfim, demorou algum tempo, tá? Demorou, digamos, mais de mês, né? Até que um dia me deu aquele plim, né, do Homem-Aranha. Falei, eu tenho que... Peraí, tem uma coisa que ela sempre repete, né? Quando eu fui no médico, ele conseguiu me ajudar, né? E aí demorou muito para eu perguntar para ela, por quê? O que aconteceu? O que o médico fez? Né? E aí ela falou que o médico transou com ela. Né? Ou seja, e ela não falou com essas palavras, ela falou que o médico ajudou a conferir se ela tinha algum problema ou não. O médico buscou ver se ela tinha realmente um problema ou não. Né? E aí, depois disso, isso revelado, aí ela passa a falar nas sessões seguintes ainda sobre isso, mas não abertamente, não escancaradamente, mas sugerindo que ela tinha vindo procurar esse tipo de ajuda. De novo agora. Né? E aí é uma situação tão complicada, que eu queria falar com ela, por exemplo, sobre abuso sexual também, né? Além das questões do casamento e tal. Eu queria falar também sobre isso, porque esse médico se aproveitou dela, obviamente, né? Mas não era o que ela estava buscando. Quer dizer, ela deixava pouco espaço para isso. Né? Ela deixava mais a preocupação, ela trazia e ocupava o espaço mais com uma preocupação que era menos reflexiva, né? Que era a questão de como é que vamos resolver, né? Ou quem é que vai me ajudar com isso, né? E daí a importância, né? Desse, como que o caráter reflexivo parece que no diálogo, né, com ela ia até um certo ponto, né? E aí eu digo, esse para mim foi mais difícil e eu tinha menos tempo de formado. Eu não sei hoje que diferença faria, né, como eu conseguiria conversar com ela, tentando manter e até manter esse vínculo, né, e um vínculo de confiança, né, mas que acabou não se mantendo. Por quê? Porque aí ela desistiu quando ela viu que não era essa ajuda que o médico tinha dado, que o primeiro médico tinha dado, e que aqui, né, a conversa era outra, né, então vamos tentar entender de outro jeito, isso aqui, não sei o quê. Aí ela não permaneceu mais, né, ou seja, o vínculo como um todo, mesmo ela tendo ficado meses lá, né, mas o vínculo como um todo foi até certo ponto só, né, e aí tem uma parte que deve ser minha também, né, o vínculo só foi até certo ponto. E aí, relacionado com esse exemplo, eu lembrei de um outro já anos depois, né, de outra mulher que eu atendi, e essa tinha uma história, ela se mostrava mais sofrida, né, não sei se a história era mais sofrida, mas ela se mostrava mais sofrida, porque também família religiosa, tinha conhecido o marido dentro da igreja, casou, já era separada, já namorava outro homem, a família até hoje não, ou até o momento da terapia, não aceitava esse novo relacionamento dela. Na casa da mãe dela tinha uma foto dela com o verdadeiro marido, né? Até sempre, né? Isso fazia ela sofrer por um lado, mas por quê? Porque ela achava que estava errado, que ela achava que tinha feito algo muito abominável aos olhos de Deus, da igreja, da moral, da família, de todos, né? Dela mesma, ela com ela mesma também, né? Informação de um dos primeiros atendimentos, ela já tinha feito terapia antes de separar, já estava em crise no casamento, buscou terapia por isso, acabou se separando e comenta comigo, bem entre parênteses, bem en passant, que hoje ela acha, hoje naquele momento, né, ela achava que aquela terapeuta primeira
tinha influenciado ela na decisão de se separar. Né? E isso eu guardei na hora que apareceu. Né? Acho que foi a segunda sessão, assim, isso ficou... Falei, vamos deixar isso aqui, né, em algum lugar, no inventário das coisas que a gente vai retomar. O acompanhamento segue com ela por alguns meses, né, nos quais ela sofre cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Né? Por quê? Porque ela, entre aspas, está bem com o namorado novo, e isso é imperdoável para ela mesma. Né? Tal é o conflito que o ex-marido reaparece. Ela volta a ter diálogo com o ex-marido. Né? E aí a coisa fica mais sofrida ainda para ela. Por quê? Porque ele está esperando por ela até hoje. Até hoje, quando ela fez terapia. Né? E aí ela me pergunta, o que eu faço? O que eu faço? E a pergunta é explícita. O que eu tenho que fazer? E ela queria que essa decisão fosse tomada, né, fora desse andar com os próprios pés. Né? Por quê? Porque ela tomou uma decisão na vida e ela sofre todos os dias com a decisão que ela tomou. Né? A decisão de separar primeiro. A decisão de casar foi, entre aspas, natural. Né? Foi das famílias, foi da comunidade da igreja. A de separar foi dela. E ela nunca pôde ser perdoada nem por ela mesma, nem por ninguém ao redor também. Né? Pesa isso também. Né? Então, agora o que eu faço, agora que ele reapareceu? Bom, nesse momento da minha formação, eu já tinha um diálogo diferente, um diálogo mais possível sobre, né, a responsabilidade dela, sobre o que implica ela estar em terapia, né, sobre o que ela trouxe no momento em que ela me buscou, sobre tudo que ela me falava sobre o ex-marido e sobre o que ela falava sobre o companheiro atual, né? E aí ela simplesmente abandona a terapia. Por quê? E aí eu já entendo de um jeito diferente. Né? Ou o psicólogo ou alguém tinha que resolver isso. Alguém tinha que resolver isso. Né? Ela, quando fez uma escolha na vida, ela só se arrependeu. Né? Então alguém tinha que resolver isso. Né? Nesse ponto, naquele ponto, né? Eu já não entendo que tenha sido um problema da construção do vínculo terapêutico. Né? Inclusive, chegou a ser conversado, porque teve tempo de ser trabalhado com ela, inclusive essa questão da responsabilização, de uma forma acolhedora. Né? Aliás, todos os... quando ela dizia que preferia uma coisa, quando ela dizia que não preferia mais, quando ela se culpava por uma coisa, quando ela não se culpava mais, todas as possibilidades que ela trazia eram acolhidas e colocadas em contexto e conversadas junto com ela, escutadas com calma, né? De uma forma que talvez no primeiro caso, no anterior, da paciente anterior, talvez eu não tenha encontrado o tempo de trabalhar ou o timing, né? O ritmo de trabalhar as questões principais. Mas a questão do acolhimento é cara, é preciosa nesse sentido, né? Enfim, acho que são questões importantes. Teve uma hora antes, eu estava dando aquele exemplo lá da paciente do Rolomei, né, que se afasta dos pais, mas tem algumas coisas que ela não consegue evitar, modos de ser que fazem ela sofrer, porque ela sente que não tem a ver com ela, mas ela não consegue abrir mão, porque foi como aprendeu sobre o mundo, sobre ela mesma, né? Agora eu perdi o fio da meada, mas era sobre... Gente, eu ia fechar, eu ia amarrar isso agora. Sim, sim. Sobre a segurança em si mesmo, né? Como a gente consegue ajudar a pessoa que nos procure, né? Uma mulher que nos procure com essas questões, uma pessoa que nos procure com essas questões.
a construir uma referência ou a encontrar essa referência de quem ela é, né, do que ela precisa. Não a gente dizer para ela, não o especialista quem sabe, né, mas ajudá-la a descobrir. Eu tenho trabalhado com um grupo de profissionais recém-formados ou formados há pouco tempo, dando supervisão, né, particular, e eu tenho repetido muitas vezes uma coisa bem heideggeriana, né, que é esse contraponto com a psicodinâmica, um dos contrapontos com a psicodinâmica, que eu falo assim, a coisa, o problema, o sofrimento, a questão, né, não está escondida, não está na sombra, não está enterrada lá no fundo. A coisa não foi dita ainda, ela não foi construída. Precisa ser falado sobre isso, precisa vir para fora, precisa ter uma palavra sobre isso, precisa ter uma frase sobre isso. A pessoa precisa afirmar algo sobre isso. Precisa entre aspas, né? Mas assim, é um caminho, né? E a construção desse caminho, de como ajudar a pessoa a pensar, mas eu acho que eu gosto mais disso, mas não sei se é para mim, por exemplo, né? Mas não é para mim, quer dizer o quê? Quer dizer que você merece menos? Às vezes ela diz, não, mas já passei da idade. Ah, passei da idade quer dizer o quê? Não, porque agora seria mais sofrido do que, né? Ou, sei lá, seria menos estável. Ah, tá, então você não abriria a mão da estabilidade, né? Então, colocar isso em palavra, né? É a pessoa poder pegar com as próprias mãos, né? É ajudar ela a se reconhecer, né? Então, isso não necessariamente estava escondido dela, isso talvez fosse desconhecido dela, né? Mas agora acho que tá bom já. Com esses casos aí, com esses exemplos, acho que a gente já chega a um ponto. Obrigado, Arthur. Muito bom. E a gente tem uma série de comentários, né, e perguntas aqui no canto. Eu selecionei algumas, tentei selecionar todas, na verdade. Te agradeço, meu amigo, pela apresentação, e acho que agora fica um momento bom também, que a gente vai trazendo as dúvidas do pessoal. Na verdade, também, boa parte dos comentários estava muito afinado com o que você estava falando, né? Então, isso mostra uma compreensão boa do que você está colocando em jogo aí, e também do ponto, né, que as pessoas estão se colocando, a compreensão delas. Então, isso torna realmente muito rico. Desde o início do evento, né, os comentários são muito bons. Mas eu separei já alguns aqui, que já estavam aqui na agulha. Um é do Lucas Franco. E, pessoal, se por acaso eu pular alguma pergunta de vocês, vocês comentem. Nesse momento eu tenho do Lucas Franco, Daniel Ferreira e da Luísa Oliveira. E vou olhar aqui as últimas, né, perguntas do chat aqui, que eu não sei se entrou mais alguma. E se vocês quiserem também falar a pergunta, né, pedir, né, querer realmente falar com o professor aqui, fica à vontade que eu abro o áudio de vocês, tá? Mas, por enquanto, vou botar aqui no chat, vou ler também essa pergunta do Lucas, né? É do Lucas. Você consegue enxergar aí, Arthur? Fica fácil para você? Ou prefere que eu... Eu posso ler também, até porque quem está, às vezes, só ouvindo, né? O Lucas perguntou, Essa professor, na sua dos opinião, quais limites da seriam... intervenção? Quais seriam os limites de intervenção de um psi, de forma geral? Entendo que é uma questão muito genérica e básica, mas gosto de voltar a pensar nessas questões mais basilares. E aí, algumas perguntas você foi respondendo também ao longo das suas falas, mas para não, né, não passar direto por elas, eu vou ler todas, e aí você quer comentar essa? Eu leio mais alguma? Você começa com essa aí? Eu vou começar com essa já, Lucas. Eu não sei se eu sou, né, eu não acho que eu sou a pessoa mais certa do que outros profissionais que têm limites diferentes, né? Acho que isso é construído não só pelas abordagens psicológicas, mas também pela individualidade de cada um de nós, né? Eu falo isso muito na formação de profissionais, que a gente fala, né, tem os estereótipos, porque lacaniano, quando atende é assim, fenô é assado, não sei o que, não sei o que. Não é inteiramente mentira, né? Mas entre os fenôs também não se tem uma unidade de como os fenôs atendem, né? Entre os psicanalistas também não se tem uma unidade de como todos atendem, né? Então, essa questão do limite, acho que é um pouco parecido o entendimento para mim, né? Que o meu limite, eu acho que é de um fazer
menos balizado só pelo saber técnico, biológico, diagnóstico, e é um fazer clínico, né, mais orientado pela curiosidade, pela empatia, por valores, princípios, né, humanistas, existenciais. Né? Tem um filme chamado O Psicólogo, com Kevin Spacey. O Psicólogo, o doutor está fora. Ele é, na verdade, acho que um psiquiatra, se não me engano. Mas ele, na história. Mas ele tem... Eu vou pular, não vou ficar falando do filme, mas tem uma paciente que ele leva no cinema, né? E eu trabalhava esse filme em sala de aula, falava, e aí, mas eu quero que vocês comentem questões éticas, mas não era por causa disso, é porque ele perde ele perde o prontuário da paciente numa passagem do filme. E aí eu queria levantar essa bola de uma forma muito indireta. Eu falei assim, o que vocês acham das questões éticas dele, né, nesse filme? Né? E aí tinha gente que falava assim, porra, como que ele leva a paciente no cinema? Né? Eu falava, bom, mas depende. Né? Para mim, depende. Claro que depende para quê? Né? Mas naquele contexto da história, não tinha malícia, não tinha nada mal explicado. Era uma atuação não a mais convencional. Né? Mas, então, eu entendo que os limites são do bom senso, da ética profissional, né? O de não quebrar com o sigilo, por exemplo, né? O de não sugestionar o paciente o tempo inteiro, o de não orientá-lo de acordo com os seus valores, de acordo com as suas orientações pessoais, né? É o de estar aberto lá de forma curiosa e receptivo a quem ele é, né? Sendo assim um pouco mais afobado, acho que é isso. Tá? Legal, obrigado, Arthur. E tem também os comentários, né, antes de ler a próxima pergunta do Daniel, a Conceição e o Bastani, né, se não me engano, agradeceram a sua apresentação, ela falou da importância da sua fala para ela, que está no nono semestre, vai entrar na atuação do plantão psicológico, o Bastani, da importância desse acolhimento do terapeuta, né, como essa apresentação de hoje, né, faz pensar, refletir, porque eu acho que essa é uma marca também da nossa formação, especialização, né? Encontros semanais com profissionais desse nível facilita que a gente vá refletindo sobre a clínica, refletindo sobre o nosso fazer, e a partir do 6º mês tem a supervisão, em geral quinzenal também. Então, isso tudo que faz um processo de formação que, como o Arthur falou, né? Não é técnica, não é decorar, não é igual o modelo que serve para todo mundo, você vai construir o seu modo de fazer terapia. Mas, se você puder trocar com seus pares, trocar com pessoas que já estão na estrada há 20, 30 anos, pesquisa, supervisão, clínica, né? Eu acho que tem uma coisa ali que é um diferencial grande. Né? Mas, voltando aqui, tem uma pergunta do Daniel, vou botar aqui no chat também, ele perguntou, deixa eu colar aqui antes, então, que eu acho que é mais fácil. Mas eu vou ler aqui para você também. O Daniel colocou, embora seja responsabilidade do psicólogo, se na relação eu-tu o acolhimento não parte nem do eu nem do tu, como se assegura, entre aspas, ou se sustenta a qualidade do acolhimento? O quanto, também, entre aspas, a liberdade para a mudança em cada pessoa em terapia requer uma aproximação do mistério que você falou, né? Interrogação, desculpa. O psicólogo que acompanha uma pessoa tendo em vista a indeterminação fenomenológica é um profissional que se coloca à mercê da gratuidade? Essa última tem sido um assunto, né? Eu acho que tem aparecido muito esse assunto atualmente. Vou começar pelas outras. A do eu-tu, eu vou separar um pouquinho. A do eu-tu, como se assegura ou sustenta a qualidade. Então, essa é uma explicação, acho que é até um questionamento que o próprio Buber sofreu, né? Porque ele não fala sobre psicologia, ele fala das relações humanas de forma geral, né? Mas esse foi um exemplo que ele deu em resposta a algumas críticas, né? Alguns questionamentos que ele sofreu, ele trouxe este como um exemplo, né? Ele fala, olha, tem que ser, de preferência, uma relação que busque uma abertura sempre a maior possível, né? Que busque uma escuta aberta, né? E um posicionamento junto, ao lado do outro, da forma tanto mais quanto possível, né? Mas é responsabilidade do analista promover isso, buscar promover isso, né? Então ele fala que mesmo sendo eu tu,
ele trata quase como se fosse um caso de exceção na regra. Né? Ele fala, na relação eu-tu existe uma cumplicidade, máxima, né? Então é quase como estar necessariamente no mesmo nível, mas tem uma exceção na regra. O professor com o aluno ou o analista com o paciente são dois exemplos que ele traz como exceção na regra. Ele fala, aí tem que ter um lugar de responsabilidade diferente. Por quê? Porque não cabe ao atendido, né, analisar quem está atendendo ele, por exemplo. Né? Então, que benefício isso traz para o atendido? Então, eu estou buscando terapia. Se eu fico preocupado demais em interpretar meu terapeuta, o quanto isso está sendo em meu proveito, né? Então, espero que seja um exemplo que ajude a entender. O quando da liberdade para a mudança em cada pessoa, em terapia, requer uma aproximação do mistério que você falou. Tem uma questão, Daniel, eu acho que nem é só da FENU, tá? Até alguns alunos, às vezes, me trazem alguma coisa da psicanálise para ilustrar uma dúvida parecida, que eles falam assim, se você aceita tudo incondicionalmente, né, que o outro traz, você não está reforçando o sintoma, né? Você não está trabalhando em favor da repetição neurótica, né, ou algo assim, né? Eu acho que essa é uma pergunta desafiadora e importante, né? Porque aceitar tudo, ouvir abertamente, não é ser espectador. Né? Então, o analista ele não pode ser tão passivo, ele não é. Né? É que, às vezes, a gente explicando a partir de certos conceitos, a partir de certos termos, pede esclarecimento, né? Pede um esclarecimento fora da leitura, ou para além da leitura, né? Um pensar com mais profundidade no que está lendo, né? Então, essa escuta aberta, ela é de uma aceitação nesse sentido de que não importa se eu tenho fé naquilo ou não, né? Importa que é a vida do paciente, é isso que ele está trazendo, né? Ou do cliente, do atendido. Agora, o que quer que ele me conte, eu também não vou falar, beleza, semana que vem estamos aí de novo, ponto. Porque aí é uma escuta passiva, né? Aí até o amigo dele faz melhor, né? O amigo dele dá pitaco, fala, não, né? Você tem que pensar mais sobre isso, cara. Você não pode fazer tal coisa, né? Então, a gente também, a nossa escuta aberta não é só falar sim, concordo, né? E aí sim entra nessa coisa do mistério da existência, que é mostrar para o outro que o outro não percebe, talvez, né? Ou questionar, né? Mostrar a partir de questionamentos, tentando conferir junto com o outro se aquilo faz sentido para ele, se ele percebe do mesmo jeito como você está percebendo, mas tentar compartilhar com o outro o seu entendimento, né? Sem enfiar a goela abaixo. Aí acho que é um diferencial, né? Você, eu não lembro se era o João Augusto Pompeia também, mas creio que sim. Ele fala assim, a partir, ou a Bilê, talvez, Bilê Sapino, que no Conversa sobre Terapia fala em algum momento, você, quando passa a acompanhar um paciente por mais tempo, em algum momento você pode se dizer que você compreende as questões dele, né? Ou até certo ponto compreende, né? É diferente de você dizer isso de partida, né? Então, se você interpreta previamente, falar, eu conheço casos como o seu, né? Você não conheceu a pessoa e nem está se abrindo para, né? Agora, quando você já tem um convívio com a pessoa, né? Você passa a reconhecer com cada vez mais facilidade certas coisas que ela traz, né? Você pode e você deve compartilhar isso com ela. Isso também é algo que eu digo para os estagiários, para os profissionais que eu acompanho em supervisão. Falo assim, você que atendeu, você está me dizendo que entendeu aquilo de um certo jeito, mas você mostrou isso para o paciente de algum jeito, você conseguiu conversar com ele sobre isso. Então, acho que isso é trabalhar um pouco com essa coisa do mistério, né? Qual é o entendimento que o outro tem de si próprio, né? Eu tenho algo a compartilhar sobre isso? Posso ter, né? A gente sempre tem que se questionar por que eu quero falar disso,
né? Qual é o meu objetivo ao levantar essa bola, né? É importante para mim ou é importante que ele pense sobre isso, né? É meio chavão, né? Falando assim parece meio óbvio, mas no contexto de cada conversa que aparece, de cada questão trazida, acho que sempre voltar nisso, né? Eu estou elegendo a importância disso ou eu estou preocupado com o que ele está trazendo de uma forma que eu estou julgando aqui agora que isso é interessante que ele escute para, nem que seja para ele opinar, se ele concorda, se ele já pensou nisso, né, se ele percebe do mesmo jeito, se ele já pensou. É isso. Tá? A questão da gratuidade, eu acho o seguinte, a psicologia como um todo, nos últimos 30 anos, tá? Eu sou filho da PUC de São Paulo, estudei de 96 a 2000 lá. Tá? A Ana Bock já era presidente, foi do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, foi do Federal, quando não foi ela, foi a Maria da Graça, foi a Lumena Furtado, foi todo o pessoal lá da Psicologia Social, da PUC, que deu essa cara, essa guinada da psicologia para um rumo mais social, né? Para um compromisso da profissão com a realidade social. Essas são palavras chavão, já na formação de vocês conhecem isso é familiar. Eu acho muito bom, né? E não tem porém, tá? Não é porém, entretanto, eu acho isso necessário, tá? Agora, são frentes diferentes. Oi. Arthur, desculpa, sem querer interromper, já interrompendo, né? Mas eu acho que a gratuidade que ele está remetendo aí é do cara de gratuidade da existência. Eu acho que ele tem nessa linha meio Kierkegaard, né? Perdão. Tá. Então, deixa eu ler a pergunta de novo. Psicólogo que acompanha uma pessoa, tendo em vista a indeterminação, é um profissional que se coloca à mercê da gratuidade. Eu acho que tem momentos. Tá. Então, desculpa, Daniel. Eu acho que tem momentos em que isso pode ficar o tempo, o momento do encontro, né? Os encontros podem ficar mais abertos para isso. E aí eu retomo o que eu tinha falado antes. Eu acho que vai ter momentos que talvez você se preocupe mais, de uma forma um pouco mais aguda com uma questão ou outra, do que ele tem trazido ou do que ele tem vivido, né? Então, em alguns momentos, deixa as coisas virem de uma certa forma assim, que contribuam para a construção de um entendimento, de mais peças, de uma costura, né? Agora, essa costura, ela não é qualquer costura, ela é uma costura que me parece de um jeito, né? E aí eu acho interessante que seja compartilhada, em alguns momentos seja compartilhada com o outro. Né? Legal, Arthur. Tem mais uma pergunta aqui que eu tinha para nos anotado, da Luísa Oliveira, que ela perguntou: onde fica a resposta do psicólogo para uma situação dessas? Mas aí eu acho que tinha a ver com a sua fala. Nessas horas, como agir? Uma pergunta. Eu acho que foi aquele momento que ela te fez uma pergunta bem direta, né? Ali a cliente, você apontou na sua fala. Se a Luísa quiser falar agora ou colocar melhor aí no chat, mas eu acho que você mais ou menos respondeu quando você estava falando dessa pergunta direta que a cliente te fez, se quiser falar um pouco mais. E aí só tem mais uma pergunta da Débora, que eu identifiquei aqui, que ela falou: Arthur, o que é saúde e a doença parafenol? Só aí já é um tema, né? Esse aí é o tema, é um dos temas do curso, que é saúde e doença parafenol. Sim. Mas você pode passar por eles aí. Tá, essa eu não vou arriscar muito, eu vou ficar mais perto das leituras ou de algumas leituras, né? Acho que nos diálogos entre Heidegger e Boss a gente tem um exemplo disso, né? Ou um parâmetro para isso, né? Para pensar isso, que qualquer adoecimento, e aí Boss coloca praticamente nesses termos, né? Qualquer tipo de adoecimento, não apenas psi, né? Não apenas afetivo, mas uma fratura, uma infecção, qualquer tipo de adoecimento implica numa restrição das possibilidades mais livres de agir, né? Então você perde mobilidade, você perde a oportunidade de continuar respondendo da forma como você podia responder, né? Você tem
aí um estreitamento das suas condições mais amplas, né, previamente, né? Na saúde, então é isso, o adoecimento é a perda dessa abertura mais total, né? E a condição sadia seria a que a gente tem que entender primeiro, sempre, né? Então é o ser que nós somos, né? Antes de qualquer modulação, né? Eu vou pegar emprestado esse termo do Binswanger, né? Antes de qualquer deformação nessa plasticidade, antes de qualquer modulação nessa plasticidade, né? Então, até onde iriam as nossas possibilidades, né? Essa é uma pergunta que Heidegger, Bose, Binswanger não esgotaram, né? Inclusive apontaram para o caráter de ser difícil poder esgotar, né? Então, a condição sadia, ela não pede necessariamente que a gente seja capaz de tudo ao mesmo tempo, mas ela pede que a gente tenha dificuldades menos rígidas, né, ou menos sofridas, né, com alguns assuntos ou com alguns comportamentos, né? Quando algo deixa de ser muito possível, emocionalmente, comportamentalmente, quanto menos possível se torna, mais é uma questão, mais a gente pode até pegar emprestado o termo que o Jung dá, né, de complexo, né? Ali a gente se depara com um complexo, né? Mas estou pegando emprestado essa imagem do Jung. E Arthur, só antes da gente finalizar, né, lembrando que a lista de presença, o link para a presença está aí no chat, né, já está há algum tempo, eu acabei de postar novamente, então se alguém estava distraído, só estava ouvindo, é importante marcar ali a lista de presença. Antes da gente encerrar também, tem, só lembrando, o chat, o YouTube da Nucaf, né, que esse vídeo vai estar daqui a 15 dias, o Instagram, onde estão todas as novidades e tudo que ocorre com o Instituto, e todos os sorteios, bolsas, processos e tudo mais. E só também, já caminhando para o final, se a Marina quiser agora falar um pouco aí com a gente, Marina é coordenadora pedagógica desse curso, a gente tem Joelson Rodrigues também na parte acadêmica, né, eu com a composição geral e com o grupo, e um corpo de professores, né, e professoras realmente muito bons. Eu acho que um diferencial nosso vai aparecendo já nesse ciclo de seminários aqui, vai dando esse gosto do que é uma formação que a gente pretende, né, ao longo de um processo de 20 meses e tudo. Então, Marina, não, acho que você está como anfitriã, você consegue abrir, será que não? Vou clicar aqui de novo. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Vai lá, tenta agora. Agora foi. Posso falar? Legal. Então, acho que a gente fez isso na vez passada, acho importante retomar sempre. Quando a gente sentou para pensar a viabilidade em falar sobre saúde em fenomenologia, ainda mais em um momento pandêmico, pós-pandêmico, em um mundo cada vez mais endêmico em vários aspectos, uma grande preocupação foi com a questão do corpo docente. Pegar pessoas que trabalhassem com fenomenologia e principalmente com referenciais de trabalhos fenomenológicos em narrativas que tivessem atuação. Esse ciclo inicial de palestras, a gente começou falando de uma forma geral o que é essa aproximação da fenomenologia com a saúde. O Arthur está vindo hoje trazendo experiência clínica em modos não tradicionais, então a importância da escuta a partir de um referencial terapêutico, não só psicoterapêutico, para os nossos próximos dois encontros do ciclo, trazer questões mais específicas de atuação, né? E aí que eu acho que é interessante, a gente cada vez mais pensar na implicação nossa como profissionais da saúde, ligados a um entendimento deste momento no qual a ciência, por si só, não consegue dar conta de explicar tudo.
esse asseguramento que a gente tinha do entendimento do que é o são, o asseguramento do que é o esperado, o normativo, já não cabe mais. Então, o referencial do profissional da saúde ligado a uma escuta acaba sendo necessário para todos, em equipes multidisciplinares. Não dá mais para pensar em um profissional que trabalhe com um aspecto específico, por exemplo, separado dos demais, como simplesmente um ortopedista tratar de um osso. Ele tem que pensar qual que é a constituição daquela pessoa que está, por exemplo, com o fêmur quebrado. Não dá mais. E aí a gente ganha um mundo muito grande para olhar a fenomenologia como um profissional diferenciado. E aí eu nem falo só com o psicólogo que trabalha com esse método. A ideia é um pouco essa. A gente tem, por exemplo, profissionais como o Carlos Eduardo Pompilho, que ele é um médico que trabalha com Gadamer na linha de frente em Covid aqui em São Paulo. A gente vai ter um historiador que é o Carlos, que é da Fiocruz e trabalha com a questão da história sobre saúde e adoecimento, através da retomada do que as pessoas entendem sobre o estar doente. Então, cada vez mais buscando uma sensibilidade do que a gente faz pela essa prática. Deu, Ale? Ótimo. Eu até botei aqui no chat, né? Cada vez que você explica após o formato, a ideia, eu quero me inscrever. Né? Mas quando a gente conversou, eu conheço a Marina há muitos anos, tudo, mas quando ela trouxe a ideia, a proposta da pós, o corpo de professores que ela conhece, né? O pessoal que está na linha de frente, atuando nos mais diversos campos da saúde, tirar esse enclausuramento, que por vezes a fenomenologia, a psicologia clínica fica só do espaço da clínica, do espaço individual, né? Aqui o Arthur hoje trouxe a discussão do plantão psicológico, a gente vai ter bastante discussão sobre plantão. Eu já atuei com o plantão há muitos anos atrás, e eu vi que ele jogou a minha escuta, a minha atenção, o meu olhar para um nível assim que até então, de clínica individual, eu não tinha. Né? Eu acho que a formação em plantão, você poder atuar um pouco, aquilo ali te torna um psicoterapeuta muito mais atento, e muito mais atento às urgências que aparecem ali. Então, aí, quando a Marina explicou a pós, eu falei, cara, vamos montar, tá fechado. Ela trouxe um grupo de professores excelente, um grupo muito bom mesmo. Então, né, fica a dica aí. A Ana Freire também, eu fico mais empolgada. E o pessoal agradecendo bastante, Arthur. Agradecendo a Débora, que botou realmente da vontade, foi uma escolha difícil entre Fernando e Colonial Sapós, e as duas são ótimas. Só que uma já lotou e está sem previsão de abrir. Então, eu acho que a gente pode perder tempo também, porque a gente não sabe quando vai ter uma outra turma dessas especializações, porque tem isso, né? Como o corpo de professores, ele tem uma agradecer muito único, muito forte, a gente não tem como garantir daqui a um ano, dois, a possibilidade de abrir nas mesmas bases, né? A Ana Freire aqui agradecendo também, que pesou, né? Priscila Glazer, né? A gente fala, muito boa. Tem um corpo muito bom, eu estou empolgado demais. Espero que isso tenha chegado a vocês também. Pode falar, Marina. Uma coisa também que eu acho legal, por exemplo, né, o quanto que também essa questão da pós acaba fazendo os próprios professores a repensar suas atuações, né? Então, a gente tem a Beatriz, que é uma professora de Aracaju, que vai falar sobre a questão de idosos passando em um momento de atuação com pacientes oncológicos. Então, volta e meia, ela me manda áudio, eu pensei nisso. A aula dela é daqui a 1 ano, e ela está o tempo inteiro mandando. A gente tem, por exemplo, o Henrique, que trabalha em Brasília, no Hospital da Aeronáutica, na linha de frente, e foi transferido da Saúde do Trabalhador para, de novo, a CTI. Então, como que é essa volta para ele? No momento pandemia, que ele foi para o CTI, e agora, vamos chamar pós-pandemia, voltar para esse espaço. Então, é muito legal você ver a necessidade da maioria dos profissionais que estão atuando e tem um referencial em fenomenologia de também criando essa rede, de comunicando e pensando o que é a nossa atuação neste momento. As coisas estão mudando muito mesmo. E eu tô lendo aqui a Aline falando, a Sachenka vai ser a professora que vai dar aula sobre plantão psicológico.
É isso, pessoal. A gente está realmente montando uma pós que, se vocês puderem se aproximar, cursar, vai ser ótimo. A gente sempre tem os eventos gratuitos, mas eles são gotas, né, migalhas entre a filosofia e a psicologia. Felipe, a gente abriu um processo de bolsa para essa pós aqui algumas semanas atrás. E no último encontro, que foi semana passada, não foi carnaval, 15 dias atrás, a gente teve o sorteio, né, 2 bolsas de 100% e 2 de 50%. Então, para essa pós, a princípio, infelizmente, a gente já né, fechou o processo de bolsa. E queria lembrar para vocês só, pessoal, que semana que vem tem um encontro muito bom com a Mércia Gomes da Silva, psicóloga, professora, artista visual. O tema dela é arte, saúde mental e clínica fenomenológica ampliada, diálogos possíveis, necessários. Ela é da Universidade Católica de Pernambuco, professora e supervisora de estágio na Unip, é artista visual, arte terapeuta, experiência no campo das políticas públicas, especialmente no SUAS, também com interface com o campo da saúde mental e redução de danos. Trabalha com supervisão de oficinas criativa, plantão, psicodiagnóstico interventivo e psicoterapia. Então, eu também estou muito ansioso, eu acho que essa articulação da arte, a fenomenologia, né, tem gente aqui no Brasil que pesquisa isso, a Maíra Kline, uma amiga nossa, também tem um livro, estudo sobre isso, e aqui a gente vai ter também no nosso corpo de professores profissionais assim, né, que eu absolutamente nada contra a perspectiva junguiana, mas eu acho que amplia, né, eu acho que são outros olhares também que nos ajudam, né, Tuane? Acho que vai ser demais mesmo. A gente está com 161 pessoas, a gente chegou a 250, agradeço todo mundo que está logado aqui até agora com a gente, que está com a câmera aberta hoje, a Flávia, a Ana Freire, a Tuane, a Renan, Isis, Renata, Solange, e todos os demais 150 pessoas estão aqui com a gente. Então, pessoal, muito obrigado. Novamente, Arthur, te agradeço bastante. Se você quiser falar mais alguma coisa e se despedir, fica à vontade. E a gente encerra, pessoal, se reencontra semana que vem nesse mesmo link, às 19 horas. Tá bom? Fiquem todos bem aí. Quer falar, Arthur? Dar uma palavrinha ou a Marina? A gente encerra. Só repetir os agradecimentos. Agora, acho que a Marina tinha caído lá no começo. Obrigado para vocês dois, viu? Ale, Marina. Estou bem contente aí para as próximas aulas, para os próximos convites. Podem contar. E obrigado a todos, Marina, pela atenção e pela atenção e pelas curiosidades que trouxeram. Não, eu só queria agradecer, que bom que a gente conseguiu achar algo que fizesse sentido em nossa prática nesse momento, que eu acho que para a maioria de nós foi muito difícil, principalmente para o pessoal que ficou na linha de frente. Então, foi muito bom contar com a parceria de muitos colegas e o pessoal topar. E agradecer ao Arthur, mais conhecido como Tu, pelo carinho sempre. E Ale, estamos aqui. Grande beijo para todo mundo. Até semana que vem. Isso aí. Obrigado, Marina. Obrigado, Arthur. Obrigado a todo mundo. E é uma alegria estar aqui com vocês. Até que vem, então.